Neemias capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Pai, fala conosco mais uma vez nessa manhã, assim como o Senhor tem falado conosco durante os domingos de dezembro, sobre a necessidade da evangelização, a necessidade de falar do teu amor, da tua obra a outras pessoas, não apenas uma necessidade, mas uma ordem, um imperativo para nós, uma obrigação que o teu povo tem e que prestará conta. Fala conosco outra vez hoje, Pai, que a tua palavra, no fechamento dessa série de mensagens, ela venha mais uma vez ao encontro do nosso coração, trazendo a tua vontade para a nossa vida. É o que te pedimos, fazendo isso em nome de Jesus, que todos digam amém, amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. O tema dessa mensagem é: Deus quer usar você. Deus quer usar você. Você que está chegando agora na igreja. Você que tem pouco tempo nessa igreja. Você que já é membro dessa igreja há 1 ano, há 5 anos, há 20, há 30, talvez você foi um dos fundadores dessa igreja há 36 anos. Deus quer usar você. Nós temos aqui a história de Neemias. Neemias não era um profeta. Neemias não era um líder religioso. Neemias era um homem comum. Neemias era um leigo. E Deus, na sua bondade, na sua graça, Deus, na sua misericórdia, Ele usa pessoas comuns. Deus pode usar o letrado, Deus pode usar o analfabeto, Deus pode usar um homem completamente incapacitado aos nossos olhos, mas Deus também pode usar as pessoas mais simples. Deus não usa pessoas por causa dos seus títulos, dos seus troféus, das suas medalhas. Deus simplesmente usa pessoas que Ele escolhe, pessoas que Ele regenera, pessoas que Ele capacita e pessoas que Ele mesmo envia.
E por isso eu digo, não importa quem você seja, qual tem sido a sua história, Deus quer usar você. Todo crente precisa ser usado por Deus. Todo o cristão, filho de Deus, regenerado, nascido de novo, precisa ser usado por Deus, porque todo filho de Deus é um missionário de Deus. Nós não podemos, domingo após domingo, chegar na igreja, abastecer o nosso espírito e voltar para nossa casa como se nós não tivéssemos que lidar com outras pessoas, como se nós não tivéssemos responsabilidade com outras almas, com outras vidas, porque nós temos. Nós somos agentes de Deus aqui nessa terra. A pergunta que eu faço nessa manhã é: quais as características das pessoas que Deus usa? Quais são as características das pessoas que Deus usa? E, em primeiro lugar, está aqui entre o versículo 1 e 3. Versículo 1 e 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus. Olha só, ele está perguntando por um povo, por um grupo de pessoas que estão em apuros, que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio se acham lá na província, mas eles estão em grande miséria. Eles estão em desprezo. O que foi que houve? Os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas estão queimadas, a cidade está destruída. E isso bate um desespero no coração de Neemias. Neemias não tinha uma responsabilidade pública com aquelas pessoas, mas ele se preocupava com aquelas pessoas. Então, a primeira característica da pessoa que Deus usa está aqui. Deus usa pessoas que se importam com outras pessoas. Deus usa pessoas que se importam com outras pessoas. Neemias é quem? É alguém que está aqui preocupado com outras pessoas, preocupado com um povo. Interessante é que o nome Neemias significa o Senhor o consolou. Então ele é quem? Ele é alguém que está sendo agora levantado por Deus para consolar as pessoas, levantado por Deus para que Ele cuide de outras pessoas, principalmente pessoas que estão lá naquela província destruída, pessoas que estão esquecidas, pessoas que estão desprezadas. Muitas vezes pessoas esquecidas, desprezadas, a própria indicação já mostra, são pessoas ignoradas. Muitas vezes os nossos grupos de afinidade, de amizade, são pessoas imponentes, articuladas, pessoas que se identificam conosco, mas Deus está nos chamando para olhar talvez para os improváveis, para olhar talvez para aquele que está no canto, talvez aquele que está de cabeça baixa, aquele que talvez está sendo esquecido, desprezado. Neemias então está voltando o seu olhar para pessoas assim. Versículo 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Então, essas pessoas, elas têm uma característica, essas pessoas estão na miséria. Essas pessoas são pessoas esquecidas, são pessoas desprezadas. São pessoas que não apenas a cidade está derrubada, mas elas estão também em sua alma, em suas convicções, em suas esperanças. Também são pessoas derrubadas, pessoas esquecidas. E Deus, irmãos, é tão maravilhoso que na sua infinita misericórdia, Deus na sua infinita graça, Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você para irmos atrás dessas pessoas. Nós não podemos fazer parte daquele time do Maria vai com as outras, que se está esquecido, esquece cada vez mais, que se está derrubado e que continue assim, se está pisado, pise mais ainda. Não. Deus nos chama para ir lá e transformar a vida daquelas pessoas através do Evangelho de Cristo Jesus, através das nossas vidas.
Lucas capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E como que Deus busca, e como que Deus salva? Ele faz isso através da sua vida, através da minha vida. Essa é a nossa missão. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos enclausurar, nós não podemos nos enfiar numa toca existencial e achar que o mundo gira ao nosso redor, que nós somos o centro e não damos importância a outras pessoas. Então, Deus quer usar pessoas que têm compaixão por outras pessoas. Deus quer usar as pessoas que se identificam com a dor das outras, que têm misericórdia de outras pessoas. Deus quer usar pessoas que sentem pelo pecador aquilo que ele sente para aquela pessoa que está perdida. Então, número 1, a característica daquele que Deus usa. Deus usa pessoas que se importam com outras pessoas. Se você é alguém que vive apenas no seu mundo, se você é alguém que vive apenas com as suas intenções voltadas para a sua própria vida e não se importa com a salvação de outras almas, há de se questionar se você é um filho de Deus. Há de se questionar se você é alguém nascido de novo, alguém regenerado, alguém transformado pelo Espírito Santo. Porque todo filho de Deus é um missionário de Deus. É alguém que se importa com pessoas, é alguém que é um agente de Deus, uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para libertar e para salvar a vida de outras pessoas. Segundo lugar, versículo 4 ao versículo 11. O que nós encontramos aqui? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. E aqui começa a oração de Neemias até o versículo 11. Você vai ter aqui a oração que Neemias faz a Deus. E nessa oração, não é uma oração simples, não é uma oração genérica, não é uma oração comum. Nessa oração, Neemias está aqui derramando o seu coração na presença de Deus. E ele nos ensina algo importantíssimo aqui. Ele nos ensina que sem oração, Deus jamais nos usará. A característica daquele a quem Deus usa é que Deus usa pessoas que oram. Se você não tiver uma vida de oração, é impossível Deus usar você. Deus usa pessoas que oram. Sem oração, Deus jamais nos usará. Porque a oração, ela é a base da santificação. É a base da humilhação, da dependência. É alguém que se lança aos pés do Senhor para dizer: Senhor, sem ti eu nada posso. Eu estou aqui orando, eu estou aqui no meu secreto, eu estou aqui me apresentando diante de ti, porque eu preciso do teu poder para fazer a tua obra. Eu preciso do teu poder para ser crente. Eu preciso do teu poder para ser fiel. Eu preciso do teu poder para caminhar nesse mundo, Senhor. Eu preciso do teu poder no meu casamento, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, na minha vida financeira. Eu preciso do teu poder, por isso eu oro. Eu estou dependente, eu estou me humilhando ali. Eu estou mostrando para Deus que eu preciso dele. A oração é a base da santificação. A oração é o meio de capacitação do poder de Deus. Deus reveste alguém com seu poder através da oração. Deus usa pessoas que oram. A oração é o instrumento nas mãos de Deus que levanta recursos. É o instrumento de Deus que nos capacita, que nos dá sabedoria, que faz com que os nossos resultados sejam diferenciados. Um líder que ora, seus resultados são diferentes de outros. Um funcionário que ora, seus resultados são diferentes de outros. Um patrão que ora e apresenta a sua empresa diante de Deus, seus resultados são diferenciados. Um crente que ora, ele caminha de maneira diferenciada de outras pessoas. É através da oração, irmãos, que nós movemos o braço poderoso de Deus. Se você é um cristão que não ora,
você precisa se converter. Você precisa nascer de novo. É preciso uma nova postura nossa, se nós não oramos. O livro de Neemias é conhecido como livro de liderança. A maioria das pessoas, quando querem falar de liderança, elas vão trabalhar o livro de Neemias. Mas o que talvez algumas pessoas não percebam, embora esteja muito claro, é que o livro de Neemias é um livro de oração. Nós temos aqui pelo menos 10, 12 orações registradas nesse livro tão pequeno de Neemias. E eu não tenho dúvidas, irmãos, que se Deus tem abençoado esta igreja há 36 anos, é porque essa igreja é uma igreja de oração. Uma igreja de oração. E Deus vai usar você poderosamente, se você for uma pessoa dedicada à oração. Você será um instrumento poderoso nas mãos de Deus, se você for uma pessoa dedicada à oração. Deus usa pessoas que se importam com outras pessoas. Deus usa pessoas dedicadas à oração. Amém, irmãos? Terceiro lugar, Deus usa pessoas que se dispõem a trabalhar, arregaçar as mangas e a partir para dentro daquele problema. Tem gente que quando vê problema foge. De problema já basta o meu. Mas Deus usa pessoas que quando vê uma causa, ela se importa com aquela causa. Ela fala, olha, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas diante de Deus eu posso todas as coisas. No poder de Deus eu posso ir lá e mudar aquilo. Deus usa pessoas que se dispõem a trabalhar. Veja comigo aí no capítulo 2, que diz no versículo 4: Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Veja que Neemias, no capítulo 1, ele ora ao Deus dos céus, mas Neemias agora também se submete ao rei da terra. Ele ora ao seu líder supremo, maior, mas ele também se submete ao seu líder da terra. E ele disse, eu me disponho, não importa se outras pessoas não se levantaram antes de mim. Há uma cidade derrubada, há um povo que está carente, há pessoas que precisam ser libertas e salvas. Eu me disponho. Eu quero trabalhar na obra do reino. Eu me disponho a ir em Jerusalém e fazer tudo o que precisa ser feito para restaurar aquelas pessoas. Será que a gente pensa isso hoje? Eu vou fazer tudo o que precisa ser feito para restaurar aquela pessoa. Neemias deixa esse exemplo para nós. Um dia, Jesus mesmo em Mateus 28 e 18, ele disse para mim e para você, ele não falou para outras pessoas, ele disse para nós: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco. Eu estou convosco todos os dias da sua vida, até o fechamento da história, até a consumação dos séculos. Você vai ser usado por Deus. Diga amém. Mas não porque você está debaixo da autoridade dos reis dessa terra. Você vai ser usado por Deus porque você é servo do Rei dos Reis. E você tem uma missão a cumprir. Você tem uma missão a cumprir. Diga para o seu vizinho aí: você tem uma missão a cumprir, que é fazer discípulos por toda parte. E nós temos uma garantia de que isso vai dar certo. E a grande garantia de sucesso que nós temos é simples, porque o Senhor, Ele está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco nessa missão. O Senhor está com essa igreja. O Senhor está com esse povo. O Senhor está com todos aqueles que estão comprometidos em realizar a sua missão. Ele dá força, Ele dá poder, Ele dá autoridade, Ele dá a sua presença.
Louvado seja Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero que vocês entendam nessa manhã, Deus quer usar vocês. Quarto lugar, Deus usa pessoas que têm algo no coração para fazer. Deus usa pessoas que têm algo no coração para fazer. Veja aí Neemias no capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha, opróbrio. Observe aqui que Neemias diz que aquilo que Deus colocou algo no seu coração para fazer. Deus tem colocado algo para fazermos aqui e para fazermos em toda parte. Veja aqui que Deus, Ele não coloca algo no meu coração para outro fazer. Mas Deus coloca algo no meu coração para eu fazer. E Deus, Ele tem colocado no coração daqueles que se dispõem. Deus tem colocado no coração daqueles que se importam com outras pessoas. Deus tem colocado no coração daqueles que oram. Deus tem colocado estratégias. Deus tem colocado planos. Deus tem colocado ideias. Deus tem colocado projetos para que possamos realizar aqui na terra. Um poeta, uma certa vez disse: Deus quer, o homem sonha, a obra acontece. Quando Deus quer, o homem sonha, a obra acontece. Você não é um crente apenas domingueiro para vir aqui se abastecer de uma mensagem e voltar abastecido para a sua rotina semanal e se utilizar de tudo aquilo que você aprendeu, ouviu, para aplicar na sua vida e lidar com os desafios diários da sua vida. Não apenas isso, isso é importante demais. Mas não apenas isso. Você é um instrumento de Deus para fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo. Qual é a vontade de Deus? A grande pergunta é essa, porque na verdade, o que a gente muitas vezes cai no piloto automático de achar que a gente vive a vida para fazer a nossa vontade. A nossa vontade sempre relacionada às coisas desse mundo, dessa vida. Então agora a gente está numa semana muito crucial para nós, porque a gente está às portas do ano novo. Então qual é a nossa vontade para esse próximo ano? Quais são os meus planos? Quais são os meus projetos? O que eu preciso que aconteça? É o que muita gente pensa. Então a gente não percebe que o tempo passa muito rápido e a gente vive a nossa vida voltada para as nossas vontades. A gente tem plano para a família, a gente tem plano para o trabalho, a gente tem os planos profissionais, a gente tem plano para uma viagem, a gente só não tem plano para o nosso ministério, não tem plano para a nossa igreja, para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Quais são os planos que você tem feito para o reino de Deus? Quais são os planos que você tem feito para a sua vida cristã? Nós ficamos muitas vezes encabulados com isso. Você é um instrumento de Deus para fazer a vontade de Deus. Entenda isso, você vive para a glória de Deus. Você está aqui nesse mundo ainda para você cumprir uma missão. E essa missão não é outra senão ganhar almas para Jesus, libertar os cativos e pregar aos oprimidos, salvar os perdidos. Deus não vai mandar um anjo, Deus não vai mandar uma bola de fogo descendo do céu para isso. Deus quer usar você. Foi para isso que Ele te fez. Foi para isso que Ele tem sustentado você até agora. Igreja, desperta para a vontade de Deus para a sua vida. Ele vai requerer isso de nós. Nós vamos precisar chegar à presença dEle e apresentar as nossas mãos a Ele. A gente não está aqui nesse mundo para nascer, para crescer e morrer. Come, bebe, dorme, trabalha. É um ciclo vicioso. A gente está aqui para ser um instrumento de valor nas mãos de Deus.
E a nossa oração tem que ser: Deus, usa-me. Alguém uma vez fez um encontro, botou lá uma faixa: envia-me a mim. Um congresso com muita gente: envia-me a mim. Uma frase errada, porque na verdade Deus já enviou você. Você não precisa de pedir para que Ele te envie, você já foi enviado. Agora a sua oração é: Senhor, usa-me. O Senhor já me enviou. Se você está aqui nesse mundo, é porque você já foi enviado para ser um instrumento nas mãos de Deus. E se você se consagrar a Deus, Deus vai falar com você claramente qual é a sua missão específica, ou embora você já saiba a sua missão, mas de que maneira você aplica aquilo especificamente. Olha para essa igreja, irmãos. Essa igreja, ela é um projeto de Deus. Essa igreja não é apenas um prédio que você entra e sai semanalmente. Até porque se ela fosse apenas um prédio, talvez ela não estivesse aqui mais. De tantas batalhas que essa igreja enfrentou ao longo desses 36 anos, tantas lutas, tantas adversidades, tantos levantes do maligno contra essa igreja. Mas se a igreja de Nova Vida de São Gonçalo, ela ainda está de pé, é porque Deus está conosco. É porque Ele é o Senhor dessa igreja. É por isso que ela está de pé. Ela é um projeto de Deus. E você faz parte disso. Você não caiu de paraquedas aqui. Talvez você pense que foi por uma amizade, por um amigo, por alguém da sua casa, da sua família, ou porque você estava passando na frente da igreja, ou porque você viu pelas redes. Isso é o que você pensa. Isso talvez tenha sido até uma ponte. Mas o que você talvez não tenha visto foi que a mão de Deus te trouxe a esse lugar, porque Ele quer que você faça parte desse projeto glorioso dEle, aqui. E por isso Ele te plantou nesse lugar. E quando Ele te planta no lugar, Ele quer que você dê frutos. E que frutos são esses? Almas para Cristo. Almas para Cristo. Através da sua vida, do seu testemunho, através das suas abordagens, das suas palavras. Não viva uma vida apenas para si. Viva para a glória de Deus. E dê muitos frutos, muitas almas para Jesus. Quinto lugar, Deus usa pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Sabe como que a gente está hoje? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, estou numa escala. Tem que trabalhar na igreja às quintas-feiras, tem que vir nas quartas de manhã, tem ensaio sábado. Ah, mas tem ensaio antes do culto, domingo, tem o culto, depois ensaio depois do culto, depois tem culto, depois tem mais ensaio, depois tem evangelismo, depois... dá muito trabalho. Deus usa pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Quando você se importa por uma causa, você paga o preço. Quando você acha que aquilo vale a pena, você é capaz de passar a noite em claro e dobrar no outro dia. Quando você acha que aquilo vale a pena, algo vale a pena, você dá todo o dinheiro que você tem, você se endivida, você parcela, você dá um jeito, o dinheiro aparece. Mas quando você não se importa, não tem dinheiro, o dinheiro não sobra, eu não tenho tempo, estou atarefado demais, estou comprometido com outras coisas. Deus usa pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Neemias 2:17 ainda. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas estão queimadas. E vinde. Ele faz uma convocação, um clamor: reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que a gente deixe de ser uma vergonha. Veja o que ele diz aqui. Olha a miséria que a gente está. Olha a falta de sentido que a nossa caminhada tem. Jerusalém assolada, as portas estão queimadas. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para nós. Vamos trabalhar, vamos reedificar, vamos mudar essa realidade. Talvez uns 15 anos atrás, entrou uma família aqui. E passou alguns cultos aqui. Falou: olha, no final falou: nós estamos indo embora. Nós amamos essa igreja. A igreja é muito boa, a mensagem é muito boa, o louvor é muito bom, mas aqui não tem um trabalho forte com as crianças. E nós viemos em busca disso. Nós priorizamos a educação dos nossos filhos. E começou, sabe, a mostrar um currículo
muito precioso, de preocupação com as crianças. E eu fiquei pensando, gente, por que essa família, em vez de se queixar que aqui não tem e ir embora, por que ela não fica e não ajuda? Por que a gente, em vez de reclamar que as coisas estão assim, o assado, a gente não pega e não faz a obra? Porque a gente não quer pagar o preço. Porque a gente quer chegar e encontrar um negócio pronto. Deus usa pessoas que estão dispostas a pagar o preço, a se colocar na brecha, a dizer, me usa. Como alguém chegou para mim hoje e disse, olha pastor, eu não sei fazer isso, mas me ensina, me orienta, que aí eu faço. É isso que a gente precisa. Jerusalém está assolada, está queimada, mas ela não pode continuar assim. Não é isso que Deus espera de nós. E Neemias então pega o megafone e convoca, gente, vamos trabalhar, vamos reedificar, vamos transformar essa realidade. Deus quer nos usar para influenciar outras pessoas. Deus quer usar você com o jeitinho que você tem. Às vezes o seu jeito espivitado, o seu jeito festivo, às vezes o seu jeito tímido, recluso. Deus usa cada um com a sua personalidade. Cada um com o seu jeitinho vai alcançar, talvez até pessoas que são como você. O que você não pode é cruzar os braços e achar que você não tem nada a ver com isso. Porque nós temos tudo a ver com isso. Deus quer nos usar para influenciar novas gerações. Mas isso dá trabalho. E Ele vai usar pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Está com medo? Vai com medo mesmo. Ah, mas eu não tenho uma graduação, eu não tenho pós, eu não tenho mestrado. Você vai analfabeto, Deus vai usar você. Você vai de qualquer jeito. Embora de qualquer jeito, mas sendo disposto a ser moldado, a ser ensinado. Você se coloca à disposição. Deus é soberano, Ele pode salvar vidas sem você, Ele pode salvar quem Ele quer, Ele pode fazer a obra sem você, mas Ele decidiu trabalhar através de você. Ele resolveu que seria assim. Ele trabalha através de nós. Amém, irmãos? Sexto e último lugar, Deus usa pessoas que não temem oposição. Deus usa pessoas que não temem as críticas de outras pessoas. Simplesmente você está focado na vontade de Deus, você vai para dentro, não importa o que os outros falam. Então ouça isso. Não existe trabalho para Deus sem que nasça oposição e dificuldade. Toda vez que um povo, uma igreja, um líder, um irmão, uma irmã se levantar para fazer a obra de Deus, vai ter crítica, vai ter oposição, você vai encontrar dificuldade. Não existe o trabalho para Deus sem essas coisas. A partir do momento em que nós, como igreja, como servos de Deus, desejarmos fazer a vontade de Deus, ali a oposição se levanta. Imagina você que para nós estarmos aqui hoje, quantas lutas já não passamos, quantos jejuns já não foram feitos, quantas orações já não foram feitas. Imagina você que para a gente estar de pé aqui hoje, quantas perseguições não enfrentamos, quantos momentos, não foi só você individualmente, mas nós pensamos em desistir. Quantas vezes o pastor Renato também já não decidiu deixar de ser pastor. Um líder aqui em nosso meio já pensou em deixar de ser líder. E você já pensou em deixar de ser crente ou deixar de vir a essa igreja? Quantas vezes? Quantas orações não precisaram ser feitas em Jesus e buscar incessantemente a presença de Deus? Quantas vezes? Mas nós avançamos em nome de Jesus.
E nós estamos aqui em nome de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Para fazer a obra de Deus, nós precisamos entender que nós seremos perseguidos, nós seremos incompreendidos. Nem todo mundo vai entender aquilo que a gente faz, porque Deus trabalha em cada igreja de maneira peculiar, de maneira singular, de maneira diferente. Eu tenho amigos pastores de diversos tipos, e nenhum dos pastores são iguais, nenhuma igreja é igual. Cada um tem a sua individualidade. E Deus vai enviar um povo para um lugar, um povo para o outro, porque Deus vai separar pessoas de acordo, rebanhos de acordo com o seu pastor. Para fazer a obra de Deus, precisamos entender que nós seremos perseguidos. E o diabo, ele usa duas estratégias de perseguição, pelo menos. Número 1, ele ataca a obra. Depois ele ataca o obreiro. Basicamente são esses dois ataques que ele faz, no mínimo. Ele vai atacar, número 1, a obra. E em seguida o obreiro. Os obreiros. Concluindo aqui Neemias 6. Vá comigo, Neemias 6. Versículo 15. Já chama aí nossos amigos músicos. A gente vai cantar o louvor que a gente tem cantado ao final dos encontros de domingo, porque tem a ver com o nosso tema. Neemias 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos a obra. Uma obra que levaria tempos e tempos e tempos para ser feita. Foi feita em 52 dias. Os inimigos ficaram arrasados, mas eles chegaram numa conclusão de que eles só conseguiram fazer aquela obra porque Deus estava com eles. Eles eram fracos, eram pequenos aos olhos dos inimigos, mas Deus estava com eles. Nós podemos ser tão pequenos aos olhos de tantos, tão frágeis aos olhos de tantos, mas Deus está conosco. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você para sermos agentes de transformação na vida de outras pessoas, agentes de transformação na história. Mas o reconhecimento de tudo é para a glória de Deus. Se a igreja de Nova Vida existe, ela existe para a glória de Deus. Se você faz parte dessa igreja, você está aqui para a glória de Deus. Se Deus está nos abençoando, se Deus está nos sustentando, é para que todos vejam, é para que todos reconheçam que é Deus quem faz a obra nesse lugar. Ele usa você com todas as suas fraquezas, com todas as suas debilidades, com todas as suas falhas. Ele usa você como instrumento de valor nas mãos dele. Amém? Louvado seja Deus.